Pai do Senhor, queridos, bom, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre jugo desigual. Sim, queridos, vocês estão me pedindo muito vídeo assim sobre casamento, sobre experiência, e eu fico parado pensando, tanta gente quer casar, meu Deus do céu. Mas, queridos, eu coloquei no vídeo anterior sobre atitudes que podem terminar um casamento. Então, se você não viu esse vídeo ainda, vai lá no vídeo anterior e veja esse vídeo, para depois então você vir para esse vídeo e entender sobre o jugo desigual, tá bom? Lembrando também que eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, sua curtida, porque o YouTube não está divulgando os inscritos do canal. Nós estamos chegando a 2.000 inscritos e o YouTube não está divulgando. E lembrando também, queridos, que eu não trabalho com o YouTube, então, não tem muita divulgação do canal. Eu não invisto muito no canal nessa parte. Só coloco o mesmo vídeo no canal justamente para ajudar vocês que me pedem, e também todas as verbas que conquistamos aqui no canal financeiro estará sendo entregue para doação. Então, o meu canal aqui, hashtag Semeando Reino Vlogs, é para fazer a obra de Deus, para ajudar você em oração e tudo. Então, se você gosta de canal assim que não persegue ninguém, não humilha ninguém, se inscreve aqui, deixa seu like, sua curtida e nos ajuda a propagar o reino de Deus. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o jugo desigual. É uma procura muito grande no meu Instagram. Se você não tem o meu Instagram está na barra de informações aqui do vídeo. Se inscreve lá no meu Instagram, me segue lá. Meu Instagram não é público, então você tem que me mandar o convite e eu te adiciono lá como meu amigo e minha amiga, tá bom? Tem muitas pessoas que me perguntam muito no Instagram, Facebook, no meu WhatsApp sobre o jugo desigual. O jugo desigual é somente para cristão ou não cristão? E então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o jugo, mostrar um pouco o que é jugo, porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual, sobre o jugo, mas tem gente que não entende o que é esse jugo, né? E acaba até mesmo destruindo o casamento, achando que a pessoa é nervosa, esses negócios, e não tem nada a ver sobre isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é jugo. E antes de falarmos um versículo da Bíblia para vocês, eu quero que vocês entendam aqui o que é jugo, tá bom? Vamos lá. O que é jugo? Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andam no mesmo compasso, enquanto puxam o arado ou uma carroça. É conhecido também como canga de juntas de bois, tá? Eu vou pôr uma fotinha do lado aqui para vocês verem o que é o jugo, tá? Vocês podem ver nessa fotinha que tem duas coleiras que chama, né? E uma pecinha bem pequenininha no meio. Justamente é isso que é o jugo. É essa pecinha que une duas peças para colocar dois bois para andarem juntos. Tá bom? A Bíblia, ela sempre traz comparação física para elevar o nosso lado espiritual. Ou seja, parábolas. Jesus disse muitas parábolas que comparava histórias para trazer a realidade do que ele realmente é. Assim também Paulo usou essa expressão. E outros homens que estão na Bíblia, mulheres que estão na Bíblia, usam sempre isso. Porque, na verdade, para muitos, a Bíblia física é um livro normal. Mas a Bíblia é um conteúdo espiritual. Então você começa a entender que muitas coisas que estão na Bíblia física, se você levar em conteúdo espiritual, você vai começar a obter conhecimento. E quando a Bíblia fala sobre o jugo desigual, é justamente sobre ter o conhecimento. Você vê que o jugo físico é para dois bois andarem juntos, né? E também tem essa outra situação. O jugo desigual também entra quando o boi mais forte carrega o boi mais fraco e ainda toda a carroça. É interessante isso, né? Leva na vida espiritual o que Paulo estava querendo dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler o que Paulo quis dizer ali? Que aí agora nós vamos entrar no conteúdo espiritual para nós falarmos e entendermos um pouquinho sobre o jugo. Deixa eu pegar aqui que eu deixei marcado, tá? Segundo livro de Coríntios. Cadê aqui? Segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim. A minha Bíblia é traduzida diferente, mas é o mesmo significado. Exortação à separação. Ou seja, Paulo estava exortando para tomarem cuidado para não ter separação futuramente. Vamos lá. Não vos prendeis a um jugo desigual, como os infiéis. Porque
que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Exatamente, Paulo estava falando disso. Se você ainda tem alguma dúvida, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, lá vai falar bem claro sobre o que perguntas e respostas do casamento. Então lá Paulo traz uma ordenança. Eu vou deixar até marcar aqui também para vocês entenderem assim, porque às vezes nos vídeos nós temos que dar uma acelerada, né? Mas eu vou deixar tudo marcadinho para vocês aqui, tá bom? Então quando Paulo ele fala sobre isso, ele está trazendo uma comparação do jugo. E logo as pessoas não entendem qual é o jugo que Paulo está falando. Poxa, Priscila, o que é jugo? O que é isso? O que é aquilo? Então eu vou falar para você essa tradução que eu trouxe para vocês sobre o jugo. Só que esse jugo eu não vou pôr 2 bois animais, eu vou pôr 2 pessoas no casamento. Na área espiritual, você tem que andar lado a lado com o seu cônjuge. Quando Deus fez o homem e fez a mulher, você vê que do homem foi feito pelo sopro de Deus, mas a mulher foi feita justamente da costela do homem. Ou seja, lado a lado. Deus queria trazer essa visão do casamento. É lado a lado. A mulher não foi feita do pé para ser pisada, ou não foi feita da cabeça, porque ao homem é lhe dado a ordenança da base da família. Mas a mulher tem que estar lado a lado. A mulher foi disjuntora. Foi feita como disjuntora e é disjuntora. Tem que ajudar. Então Paulo, quando ele fala bem claro, não prendeis ao jugo, está falando sobre, como diz aqui, a bagagem, a carroça, o peso da pessoa. Tá? Isso entra já no início. Na minha Bíblia, como eu disse, que é uma tradução diferente, exortação à separação. Então Paulo ele está dando um alerta desde o início do casamento. Antes de você casar, você tem que ver a pessoa. Lembrando que tem pessoas que enganam as pessoas, gente. É difícil falar isso, mas a igreja não é um lugar de posto de perfeição. Lá tem pessoas certas, pessoas não certas, pessoas imperfeitas, que naquele grande dia, Deus vai fazer a diferença entre o jugo e o joio e o trigo. Mas Paulo estava falando bem claro aqui que você tem que observar. Observa. O que é o jugo desigual que a Bíblia não aceita? Por exemplo, você é cristão, você tem seu regimento na igreja e vai casar com uma pessoa ímpia. Você pegou a prova com as próprias mãos. Desculpa o que eu tô falando agora aqui, mas é verdade. É totalmente diferente de você e o cônjuge serem ímpios e um aceita Jesus e o outro não. Você vai separar por causa disso? Não. Por quê? Você tem que esperar a transformação de Deus na vida do seu cônjuge. Porque antes de conhecer o evangelho, vocês casaram. Então tem que ter oração, busca, ser uma mulher sábia, ser um marido sábio, entender que é o seu casamento e você não pode perder, que não é isso que Jesus quer que você perca o casamento, tá? E aqui o que acontece? Paulo estava dizendo bem claro sobre observar. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou seja, no namoro você percebe se a pessoa é carnal ou não. Como eu disse, tem pessoas que enganam, mas tem pessoas que deixam uma brechinha, você percebe, né? Paulo também vai falar sobre o jugo desigual em relação também à obra de Deus. Né? Tem pessoas que acham que todo mundo tem que ter o mesmo chamado que o seu, e não é. Isso é um jugo, não de desigualdade, mas um jugo de chamado. Às vezes você pode vir brigar e tudo por seu companheiro ou sua companheira não ter a mesma chamada que a sua. Isso entra um jugo, que se você não tomar cuidado pode sim separar sua família, separar sua casa. Então tem que ter o respeito. Então assim, o jugo na base da espiritualidade é muito mais além do que somente um crente e um não crente. O jugo entra em muitas diversas áreas, porém aí é que tá, que nós temos que ter a pecinha-chave. E nada mais nada menos, a pecinha-chave para o casal cristão é Jesus dentro da sua casa. Você vê como eu mostrei na fotinha, uma pecinha, uma chavinha que faz o cônjuge estar lado a lado do outro. E se faltar, querido, infelizmente, pode acabar o seu casamento. Às vezes, igual aqui na segunda hipótese que eu coloquei, tá? Não tô inocentando ninguém. Mas na segunda hipótese, que quando um boi mais forte carrega o boi mais fraco e a carroça e tudo, fica sobrecarregado no jugo. Muitos casamentos terminam por isso. Então, é uma base para vocês. Observa o que é jugo e o que não é jugo. A Bíblia diz bem claro que o jugo de Jesus é leve, porque ele é alívio para nossa alma. Tem coisas que a religião impõe um jugo tão grande que você fica parado pensando, poxa vida, e às vezes não tem nada a ver.
Então Paulo, ele estava advertindo aqui não somente uma base física, mas uma base espiritual. Tem um ditado que diz assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, não é? Justamente, Paulo estava dizendo isso, sobre a diferença do cristão entre as trevas, porque você é luz. Infelizmente, hoje em dia, até na base de amizade, na base de companheirismo e tudo, o cristão tem tido tão sem noção, que ninguém percebe mais quem é crente e quem não é. Desculpa o que eu tô falando, mas é verdade. Isso é um jugo também, que você tá levando para dentro de si. E não estou aqui falando de veste, cabelo, saia, não estou falando disso não, eu estou falando de comunhão com Deus. Você vê que quando o jugo falta, os bois vão para lados diferentes. E assim também é na base espiritual. Quando a peça-chave centralizada, que é Jesus, cristocêntrico ali, Cristo, sempre vai dar um desfalque. Mas eu vou falar bem claro para vocês, não pense muito nisso. Como eu falei no vídeo passado, num vídeo que passou, coisas que podem terminar o seu casamento, e eu desejo do fundo do meu coração que vocês mudem de atitude para não perder o casamento de vocês, para não acontecer de se separar por besteira. Porque tem gente que leva um jugo que não tem nada a ver de jugo. Por exemplo, a irmã é um tipo de pessoa que gosta de ser natural e o irmão impõe a elas a usar maquiagem. É um jugo. Porque você tem a sua ideia e a pessoa tem outra ideia, mas o casamento tem que ter o respeito. Então, assim, eu tenho pegado muito problema disso de jugo dentro do meu canal, no YouTube, dentro do meu Instagram, Facebook, sobre pessoas que acham que estão vivendo jugo e na verdade não é jugo. Na verdade é falta de conselho. Na verdade é falta de adaptar-se e entender que Jesus tem que estar dentro de qualquer relacionamento da sua vida. É muito interessante isso, gente. É forte falar sobre isso. Porque às vezes a religião nos leva a uma certa capacidade de julgo tão grande que acabamos perdendo a oportunidade que Deus dá. Então tome cuidado. Paulo não estava falando aqui do julgo desigual em casamento, mas sim de espiritualidade. E às vezes nós temos que tomar cuidado. Pode acontecer, mas tipo, você não sabe que você sendo da igreja, casar com uma pessoa que não é da igreja, você vai ter problema? Sabe. Então não reclama. A mesma coisa é irmão e irmã que casam com pessoas de outro ministério. Tem problema? Tem. Por quê? Segmentos diferentes, regras diferentes. Porém, se vocês sentarem e colocarem Jesus Cristo em primeira base do casamento de vocês, como um centro da pecinha-chave, vocês vão entender. Cada um tem o seu segmento. Porém, o respeito é importante. Tá? Só que é aquela questão. A mulher foi feita para estar lado a lado. E você vê que hoje em dia as mulheres, não estou falando aqui contra nós, porque eu sou mulher, mas às vezes nós mulheres não entendemos o sentido de um homem que deveria ser cabeça e não sabe nem para onde vai. Então nós temos que fazer o quê? Usar a sabedoria que Deus deu à mulher. Eu sempre falo isso para minhas amigas, meus amigos. Deus deu um dom para a mulher que o homem não tem. Qual é esse dom? Fica sabendo agora, hein? Influenciar. O homem não tem esse dom de influenciar. Você vê que até um pai, quando vai falar com o filho, é meio grosso. Um irmão com o irmão é meio umas brincadeiras meio brutas, um batendo no outro. E a mulher não. A mulher conciliar. Você vê na base bíblica que mulheres que conciliam sua casa é abençoada. Seu marido é abençoado, família é abençoada. Então, para as meninas que estão me perguntando muito sobre esse jugo desigual, concilie-se, converse, use a sabedoria. Nem sempre é atirando pedra, tá? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não querem mudança, como eu disse para vocês, e enganam os outros, tá? Mas se você tem uma pessoa que aceitou seus defeitos, aceitou o seu jeito de agir, pode ter certeza, chama Jesus para sua casa, conversa e não leva qualquer coisa como jugo, porque jugo na verdade é tudo aquilo que te separa de Cristo e não atitudes de pessoas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. O vídeo às vezes parece que fica meio complicado, mas não é complicado, queridos. O que eu tô falando aqui é a Bíblia, é a verdade. Tá? O jugo dado por Jesus é leve, porque ele cuida de nós, tá? E às vezes nós, por ser seres humanos, até mesmo
pai, mãe, tio, todo mundo por ser humano, nós queremos impor. E não é legal impor, como eu sempre falo pra vocês, deixa que Deus faz o melhor, tá? Mas fique atento, tá? O jugo desigual na Bíblia, que a igreja sempre segue, é mais em relação ao mundo. Você, por exemplo, você era do mundo, você bebia, agora Deus te libertou, não bebe mais. Aí você vai se envolver com uma pessoa que bebe? Presta atenção. Um abismo chama o outro. Toma cuidado. Tá? Você ia para as baladas, aceitou Jesus, Jesus te lavou, te purificou, você não vai mais para esse tipo de balada e casar com uma pessoa que vai para balada. Vai passar luta, porque na madrugada você vai estar chorando, orando, implorando a Deus, e o seu cônjuge ou sua cônjuge, porque também tem mulher assim, você não sabe nem onde está. Então tomem cuidado. Nós não temos que olhar a Bíblia como um lado físico, porque se você olhar o lado físico, você não vai entender nada que a Bíblia está falando. A Bíblia é um conteúdo espiritual, porque é lá de dentro que começa a transformação aqui fora. Preste atenção, isso dentro da igreja. Um conselho também que eu quero falar para jovens, moças, cristãs, rapaz também, porque também tem muita mulher que engana o rapaz dentro da igreja. Tomem cuidado na hora da escolha de vocês em relação de pedirem ajuda. Vida espiritual de cristão é coisa, presta atenção que eu vou falar, de intimidade. Você não tem que namorar para mudar de vida. Você não tem que namorar para conhecer Jesus. Você não tem que namorar para ajudar a pessoa no ministério. Não. Você tem que namorar porque você ama. Você tem que namorar porque você gosta. Você tem que namorar porque você respeita. Porque pode chegar o dia desse ministério cair e você vai se separar por causa disso? Não. Você vai ter que estar lado a lado. Então tome cuidado. A mesma coisa também é pessoas que mentem. Eu quero um ministério, eu quero viver para Cristo. Casa com a inocente, casa com o inocente dentro da igreja. E quando casa, acabou com a história deles. Tomem cuidado. Porque em todo lugar nós podemos pegar um jugo sem perceber. Fofoca é um jugo. Você chega num lugar, não conhece a pessoa, não sabe nada da pessoa e de repente tá falando mal da pessoa. Caiu no jugo da fofoca. Vai ficar um peso nas suas costas. Que o homem não vê, a mulher não vê, mas naquele grande dia Deus vai requerer. Então toma cuidado, porque assim como o pecado, o jugo também tá aí. E uma coisa eu vou falar bem claro, não contamine a sua vida espiritual com Deus com coisas passageiras. Jovens que estão vendo meu canal aqui no YouTube, que me perguntam, percebeu que uma amizade está te afastando de Deus? Se afaste antes dela te levar para o inferno. Priscila, não é assim. É assim sim. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, anda com jovens de Deus, que você vai ver que a sua vida vai ser edificada. Não vai ter aquele negócio de te levar para o inferno. Priscila, mas por que você está falando isso? Porque tem pessoas, queridas, nós temos que entender uma coisa. Assim, quando nós fazemos apelo que pode Jesus voltar, assim também nós temos que entender que se nós fazer coisa errada, a morte pode chegar para nós e nós perder nossa salvação e ir para o inferno. Então nós temos que seguir a nossa vida em santidade com Deus. O jugo está em todos os instantes. Não leve jugo somente em casamento. Todas as vezes você vai encontrar um jugo. Mas segue o que a Bíblia diz. Como eu coloquei lá para vocês em 1 Coríntios capítulo 7, lá está falando tudo sobre casamento. Outra coisa que eu vou falar bem claro para vocês também, gente, não se iludam. Tem gente que se ilude. Se eu casar, eu posso separar, mas eu caso de novo. Eu vou falar bem claro para você. Uma pessoa que chega ao ponto de casar de novo, é ela para com Deus. Tá bom? É ela para com Deus. Tem gente que acha que é fácil. Não é fácil, queridos. Não é fácil. O casamento não é coisa fácil. Porque às vezes você vai casar com segunda pessoa e vai colocar dentro da sua casa uma pessoa que pode fazer mal para os seus filhos, para suas filhas. Então tomem cuidado. Não leva um divórcio como uma coisa de brincadeira. Não leva a separação como uma coisa de brincadeira. Leva como algo extremo. Aconteceu. Teve que acontecer, houve separação. Eu não vou falar que quem casa em segundo vai pro inferno, não faço isso, porque é Deus para com a pessoa. Mas é aquela questão, todo mundo quando casa, o pastor de qualquer igreja sempre fala a importância do casamento. Então tome cuidado, não leve em modernidade. Tem gente que casa para viver um tempo, porque depois sai por aí, né, para curtir a vida, pornografia, adultério e tá nem aí com nada. Não faça isso. Casou, leve a vida a sério. Que você sabe que você tem que prestar conta perante Deus. É uma família. Então,
cuidado. O jugo tá aí em todo instante. E se nós cristãos não vigiar, esse jugo que nós pegarmos pode acabar com a nossa vida, pode acabar com a nossa fé, tá bom? Então toma cuidado. De todas as coisas que eu tenho passado e de todas as coisas que eu já passei e tenho visto muitas pessoas passarem, poucas são as pessoas que conseguem ficarem firmes após um divórcio. Então tome cuidado. Querem namorar, noivar e casar? Observe muito bem a base de fé da pessoa. E não caia nessa de que vai ajudar o ministério, vai isso, vai ser aquilo. Não. Você tem que já casar com a visão clara. Você vive pro ministério, fala, eu vivo pro ministério. Pra depois a pessoa não querer falar que você enganou ou um monte de coisa, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque eu peguei um caso aqui de uma irmã que ela tá questionando sobre o ministério do irmão, né? E assim, o irmão, ele não é de obra, nem nada. Eu não vou citar o nome aqui. Ele não é de obra, de viajar de lá. Ele não faz nada disso. A única coisa que a irmã tá cismando com ele é porque de domingo o irmão pega uns folhetos e vai entregar na rua. Olha, gente. E ela mandou uma mensagem pra mim dizendo que é um jugo. Se isso é um jugo ou não. Você está vendo esse vídeo que eu falei que eu ia falar nesse vídeo. Isso não é um jugo. Isso é um prazer. Tá? É um prazer você saber que o seu cônjuge está na obra do Senhor. É um prazer muito grande, né? Irmãs, não leve o divórcio como uma modernidade, não é. Passa a luta. Eu falo por consciência. Eu fiz até um vídeo falando aqui. Eu fiz até um vídeo. Interrompeu aqui, peraí. Eu fiz até um vídeo falando sobre a diversidade do divórcio. E uma das maiores diversidades que a mulher encontra após o divórcio é aprender a ter a independência. Porque nós fizemos parte da dependência, como diz a Bíblia, do esposo. Então, assim, tem irmãs que querem se divorciar por besteira. Tem irmãos que querem se divorciar por besteira. Irmãos, eu não passo a mão na cabeça. Vou falar bem claro. Divórcio por besteira é pagação de preço, tá? Estou aconselhando vocês justamente porque muitas pessoas estão me perguntando sobre isso de jugo, que às vezes nem o seu pastor sabe o que você está passando. Chega no seu pastor, conversa com o seu pastor. Ele não é um bicho de sete cabeças, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. A esposa do seu pastor também vai te ajudar. Mas uma coisa eu vou falar bem claro: não leve jugo só em casamento. Em todas as áreas é um jugo. Tem um jugo, sim. Mas se você tiver a peça-chave, que é igual essa imagem que eu mostrei pra vocês, você consegue lidar. Consegue passear lado a lado. Consegue estar firme ali. Tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tem pessoas que falam assim, eu quero um vídeo falando sobre... dois não podem andar juntos se estiverem em discórdia. Essa parte do jugo entra nessa parte também. Tá? Então entre em concordância com o seu cônjuge, entre em concordância com a tua esposa, entre em concordância, vou falar até igual os irmãos carioca, entre em concordância com a tua esposa, com o teu esposo, tá? Resolve o problema de vocês e não leve facilidade em divórcio. Divórcio é o último caso, abuso, sofrimento, traição, isso é o divórcio, tá bom? Porque você não precisa ficar infeliz num casamento, tá bom? Mas por besteira não divorcia não, lute. Tem pessoas aí que estão dispostas a ajudar vocês, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo porque perguntaram pra mim. Tem pessoas que não têm motivo de separação e acham que colocando o jugo é um motivo de separação. E não é, gente. Tomem cuidado, porque divórcio é coisa séria, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Falei do fundo do meu coração e novamente falo, queridos. Tudo que eu passei e passo, eu não levo com aquela questão de... 7 bichos de 7 cabeças. Não, eu levo em questão de que a minha vida está firme com Deus. E eu faço parte de poucas pessoas que conseguiram passar e estão firmes até hoje pelo divórcio. E eu falo pra vocês, eu oro sim muito pelas pessoas não divorciar, porque eu sou a favor do que diz a palavra de Deus. Infelizmente tem coisas que acontecem na vida, mas você conhece a verdade. Tá bom? Então, não leve o jugo somente em casamento. Todas as áreas tem e você tem que lidar com isso. Você tem que posicionar, não tirando aquilo que é respeito ao cristão, mas você tem que saber ter Cristo como base de tudo. Então você verá que aquilo que você achava que era tão pesado, tão rude, tão forte, na verdade era na sua cabeça, porque nem Jesus te acusou. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e nós estaremos aí dando conselho pra vocês, tá bom? Deus abençoe.